Você sabe em que circunstância o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço pode ser movimentado? Bem, a resposta, a princípio, é fácil. O FGTS serve para garantir renda ao trabalhador em caso de demissão e também pode ser usado para financiar a compra da casa própria ou até mesmo para ajudar na hora de catástrofes, como o governo brasileiro já fez várias vezes em casos de cheia. Mas no Rio de Janeiro, o Superior Tribunal de Justiça, que fica em Brasília, deu ganho de causa a uma mãe que havia requerido a penhora dos valores remanescentes do saldo do FGTS do ex-marido para saldar a dívida da pensão alimentícia. Olá, muito boa noite. O programa Ponto de Vista está começando. E hoje o meu convidado vai tirar uma série de dúvidas sobre os direitos garantidos pela Previdência Social. O advogado previdenciário e trabalhista Ney Araújo vai falar sobre FGTS, desaposentadoria, além dos salários família e maternidade. Ney, muito boa noite e obrigada por você estar aqui novamente. Boa noite, Eliana Victório. Prazer voltar a falar aqui com todos vocês e poder se comunicar aí com nossos telespectadores, trazer pelo menos parte das novidades da legislação trabalhista e previdenciária. Ok. E eu já citei alguns exemplos com relação ao FGTS, mas a partir de agora, algumas doenças, antes já existiu o câncer, né? Mas algumas doenças, elas também vão permitir que o segurado, ele possa sacar todo o dinheiro que existe no Fundo de Garantia. Que doenças são essas que foram incluídas? Bem, o câncer, né, AIDS ou qualquer doença terminal, tanto permite o saque do FGTS pelo titular da conta, como também para o tratamento de um dependente seu. Além disso, a Justiça agora consagrou outras doenças. Inclusive, Eliana, essas doenças elas também servem para o caso da aposentadoria por invalidez, que é, por exemplo, a hanseníase, a cegueira, a tuberculose. Então, são uma série de doenças, não é, que agora também permitirão que seja efetuado o saque do FGTS. Agora, detalhe, sempre que a pessoa se aposentar, sempre que ela se aposentar por invalidez, ou por idade, ou por tempo de contribuição, aposentadoria especial, ela vai receber a certidão em que ela poderá ir e sacar o FGTS que ela tem lá. Não só referente àquele vínculo, não é? Mas também a outros vínculos que ela não pôde sacar. Por exemplo, ela foi demitida sem justa causa, não é? Ela pediu a rescisão do contrato de trabalho e não passou 3 anos desempregado. Então essas contas estão lá. Mas aposentando, ela pode fazer o levantamento de todas elas. E ela recebe integralmente, tudo? Recebe tudo. Inclusive até tem uma dúvida muito frequente. As pessoas dizem, mas doutor, eu vou sacar o meu FGTS para a compra, né, da minha casa própria. Mas e aí? Quando eu for dispensado, aí eu vou perder os 40%? Né? Que às vezes a pessoa já está ali há 10, 20 anos naquele emprego, então já tem um montante bom. Não é? Então, vamos dizer, ela tem lá 100 mil reais. Ela diz, eu vou perder 40 mil quando eu for demitido? Não, não há perda nenhuma. Porque quando você for demitido, vai ser fornecido o extrato como se aquele dinheiro tivesse permanecido na sua conta. Então, você vai receber os 40% integrais, desde que, veja bem, aposentou-se, o contrato de trabalho permanece o mesmo. Se você for demitido sem justa causa, aí sim é que você terá direito à indenização. Lembrando que no caso da aposentadoria por invalidez é diferente, não é? Você vai ter apenas o saque, porque aí não houve um contrato de trabalho, aí ele fica suspenso. Na verdade, ele nem se encerra, ele fica suspenso. E vamos falar agora então sobre desaposentadoria. O que é, na realidade, a desaposentadoria? Essa tem sido uma pergunta que nós temos recebido com muita frequência na página do Face do Ponto de Vista. Bom, você está falando aí de um instituto aí bilionário, não é? Porque foi a previsão lá do Senado, é que você terá que devolver, né? Ou gastar, como queiram dizer, 49 bilhões. 49 bilhões é muito dinheiro. Imagine isso. Bom, transforme isso em carro popular para você ver quanto você vai ter aí de carros populares. A desaposentação é muito fácil o seu entendimento. Há diversas situações que permitem a desaposentação. Vamos uma delas bastante comum.
A pessoa se aposentou proporcionalmente, ou seja, um homem se aposentou entre 30 e 34 anos de contribuição. Então, foi uma aposentadoria proporcional. Ou a mulher entre 25 e 29 anos de contribuição. Também foi uma aposentadoria proporcional. Com isso, ele terá perdido, ou ela terá perdido, tanto por não ter completado os 30 a mulher e os 35 anos um homem, não ser integral a aposentadoria, como também com a aplicação do fator previdenciário. Você está lembrado do fator previdenciário, né? Ele leva em consideração o tempo que você passou contribuindo, a idade que você tem, a sua expectativa de vida. Então, há uma perda. Dependendo, quanto menor for a sua idade, maior é a perda. Então, imagine, essa pessoa continuou trabalhando e hoje ela já tem uma idade bem mais avançada e também já tem um tempo que dá para uma aposentadoria integral. Então, o que é pedido nos tribunais? Que se junte esse tempo posterior à aposentadoria, àquela aposentadoria que já existe, para que aquela pessoa possa receber um benefício melhor. Você pode chamar de desaposentadoria, desaposentação, reaposentação, chame da maneira que desejar. Mas a pessoa sai perdendo, é prejuízo a desaposentação? Bom, prejuízo é se ele não fizer, porque, na verdade, se ele continua trabalhando, ele continua como contribuinte obrigatório. Então, quando você pede uma desaposentação, você pede para que aquele benefício melhore. Será que sempre vai melhorar? Olha, imagine no caso, ele teve uma aposentadoria X e agora ele está trabalhando, mas ele está recebendo um salário bem inferior. Aí pode não ser vantagem. É por isso que a gente, ao dar entrada no pedido, você precisa saber se vai trazer vantagem ou não. Porque, por exemplo, normalmente gera vantagem. Gera vantagem. Porque normalmente é o seguinte, a pessoa tem um trabalho, ela se aposentou, ela está recebendo a aposentadoria dela, agora ela consegue um outro trabalho. Está jovem ainda, tem disposição, não passou dos 50, esse trabalho vai exigir carteira assinada. Ela não perde a primeira aposentadoria dela. Não. A gente pede que haja transformação, ou seja, daquela aposentadoria que ele já recebe para uma outra aposentadoria. Até foi muito bom você ter tocado nesse ponto, foi oportuníssimo, porque tem muita gente que diz, mas eu não vou cancelar a minha aposentadoria para depois pedir outra. Não, não é assim. O pedido é feito no sentido que haja a transformação de imediato, sem cessar o pagamento. É assim que tem sido feito em todos os tribunais. Quer dizer, agora, se essa pessoa não tiver a carteira assinada, como acontece em muitos casos, tudo continua normal. Ela continua recebendo a aposentadoria dela e um outro salário, sem estar registrado. Pode não ser até mesmo um trabalho com vínculo empregatício, né? Pode ser uma atividade autônoma, porque o autônomo também está obrigado a contribuir com a Previdência Social. Então, pode ser um vínculo de emprego, pode ele continuar na mesma empresa, pode ser em uma outra empresa, ou pode ser uma atividade autônoma que vai permitir a ele... Se ele continuar, ou se ele passar a ser autônomo, ele vai ter que recolher também... Obrigatoriamente. Mas isso não significa que ele vai ter que... É a mesma situação, que ele vai ter que se desfazer da aposentadoria. Não, definitivamente. Ele pode continuar com os dois. Deverá ser pedida a incorporação, não é, dessas novas contribuições àquela. Imagine que ele só tivesse contribuído 33 anos, né? Se aposentou proporcionalmente. Agora já tem mais 3 anos de contribuição. Então, hoje, ele já vai estar com 36 anos de contribuição e deverá estar, no mínimo, 3 anos mais velho. Eu estou falando no mínimo porque as 3 anos podem não ser seguidos. Podem ser seguidos. Agora, vamos falar rapidinho o seguinte. Se uma mulher está grávida e fica desempregada e o bebê nasce, ela tem direito ao salário maternidade? Bom, a gente precisa verificar se ela está dentro do chamado período de graça. O que é esse período de graça? É aquele período que, mesmo sem estar contribuindo, ela ainda tem direito ao benefício previdenciário, a qualquer um dos benefícios. Imagine que ela passou mais de 1 ano contribuindo
E agora, hoje, ela não está contribuindo. Ela está afastada há 3 meses, mas ela ainda está garantida, porque ela tem 1 ano do chamado período de graça. Esse período poderá ser estendido com mais 1 ano, desde que ela tenha um registro do seu desemprego. E poderá se estender a 2 anos se o período dela de contribuição foi superior a 10 anos. Aí ela já tem 10 e poderá incorporar mais 1 com a condição dela de desempregada. Ou seja, ela tem direito ao salário família, né? É só ir ao imposto do INSS da entrada na documentação. O salário maternidade. O salário maternidade, não família, desculpa, o salário maternidade, e ainda rola o salário do desemprego, né? Bom, que ela poderá dar entrada pelo menos por 3 meses. O seguro-desemprego ela vai receber, não é, dentro daquela condição. Se foi por até 6 meses, ou até 1 ano, são 3 parcelas, não é? Exato. Acima de 1 ano, 4 parcelas e acima de 2 anos, 5 parcelas. Ok. E olha, não saia daí. A gente faz um rápido intervalo e voltamos rapidinho com mais perguntas e respostas. A Previdência e os direitos do trabalhador. Este é o tema do Ponto de Vista de hoje, que recebe o advogado previdenciário e trabalhista, Ney Araújo. Ney, eu tenho uma série de perguntas aqui. Eu começo fazendo o seguinte: a pessoa pode receber o benefício do INSS e pensão da empresa? Pode. Imagine que a pessoa se acidentou na empresa ou então teve uma doença decorrente do trabalho. Ele vai entrar em benefício de auxílio-doença acidentário. Tendo a empresa contribuído para esse acidente, ou sendo a empresa exercente de uma atividade de risco, então ele poderá, além de receber o benefício previdenciário, ele postular também uma pensão por parte da empresa. Essa pensão é para fazer face às perdas que ele terá, tanto durante a vigência daquele contrato, como também com a redução da capacidade que ele poderá ter durante a vida dele. Quem será beneficiado com a decisão do Supremo Tribunal Federal quanto à concessão da melhor aposentadoria? Tem muita gente confundindo com desaposentação. Essa situação ela é diferente. Imagine que a pessoa podia se aposentar há 2 anos atrás, mas ela resolveu ir um pouco mais além, porque ela acreditava que ia assumir um emprego melhor, então ela ia ter uma renda maior e ela queria incorporar esses ganhos. Mas depois isso não deu certo. Então, quando ela foi pedir a aposentadoria, ela teve a concessão de uma aposentadoria com um valor menor. E aí foi que o Supremo se posicionou, como a gente já vem brigando há muito tempo, de que a Previdência tem a obrigação de oferecer um melhor benefício. Então, tem sempre que entregar a melhor aposentadoria para o segurado. O seguinte, o segurado que teve o benefício de auxílio-doença negado pela perícia médica do INSS, ele tem prazo a cumprir para solicitar uma nova perícia? Complicaram a vida do segurado, porque agora estabeleceram que ele só poderá fazer um novo pedido após 30 dias. Só que eu entendo o seguinte: não é vantagem nenhuma você ficar esperando esses 30 dias, como não é vantagem nenhuma você ficar dando entrada 1 vez, 2 vezes, 3 vezes e tendo o seu benefício negado. Olha, preste atenção, cerca de 50% dos benefícios negados pelo INSS têm sido concedidos pela Justiça. Então, por que esperar? Entrar com recurso no INSS, olha a chancezinha bem pequena. Tá. Incapacidade temporária assegura direito ao benefício assistencial? Segundo a Turma Nacional de Uniformização, sim. Isso, inclusive, hoje é uma súmula. Então, preste atenção. Você que foi lá pedir o benefício assistencial, aquele de um salário mínimo por mês, e não o obteve, porque a sua incapacidade foi considerada por 6 meses, 1 ano, 2 anos, etc., ou seja, temporária, pode voltar a requerer este benefício. Agora vá para a Justiça, porque a súmula, nesse sentido, concedendo para você.
Bom, é verdade que eu posso receber a revisão do meu benefício por incapacidade em prazo inferior ao informado pelo INSS? Bom, essa questão dessa incapacidade, desse benefício de incapacidade, isso já está sacramentado na Justiça. Não tem mais discussão sobre isso. E o INSS está remetendo carta para pagar em 2014, 2015, 2018, 2022. Então, por que você esperar para receber? As situações, Eliane, que a pessoa tem R$25 mil a ser recebido. Nossa. R$25 mil, 10 mil, 6 mil. Aí o INSS fala, não, eu vou pagar, mas tempo. Tem o prazo dele, ele dá prazo até 2022. E por que esperar isso tudo? Certo? Procure logo um advogado aí previdenciário, dê entrada aí, receba. Para poder receber esse dinheiro já. Já. Olha, é possível a revisão na pensão dividida? Essa dividida dá uma confusão. Primeiro vamos explicar o que é a pensão dividida. Tem até aquela música, né, que diz, eu só não entro em bola dividida. Né? É. A pensão dividida, imagine, a pessoa, o homem, né, o falecido, era casado, estava separado da sua esposa e manteve um novo relacionamento com uma companheira. Então, quando ele falece, a que foi a ex-esposa dele vai dar entrada para receber a pensão. Ela chegou com a certidão e tudo, o INSS concedeu. E aí vai a companheira, quando chega lá, já foi liberada a pensão para aquela que foi a ex-esposa dele. E aí há um problema, é o seguinte, se essa ex-esposa ainda recebia a pensão dele, tudo bem, essa pensão terá que ser realmente dividida. Agora, se ele não mais colaborava com o sustento dela, se ele não mais a pensionava, então aí não, a pensão vai ser da companheira. E aí ela vai ter que pedir que isso seja revisto, para que ela possa receber só a sua pensão. Bom, autônomos tiveram auxílio e pensão ampliados pela Justiça? A Justiça decidiu recentemente que os autônomos devem gozar do mesmo tempo do chamado período de graça, que nós já falamos dele aqui hoje, não é? Porque o autônomo, aí ele contribui, o segurado que era empregado tem direito a 1 ano do chamado período de graça, e ele só tem direito a 6 meses. Então, a Justiça diz que não há por que haver essa discriminação, que deve ser igual. Tá. Está proibida a dispensa de empregado reabilitado pelo INSS? As empresas, não é, que mantêm um número elevado de empregados, elas têm uma cota que elas devem obedecer. Essa cota vai no máximo até 5% para aquelas empresas com acima de 1.000 empregados. Agora, o que está acontecendo é o seguinte, o empregado sofre um acidente, não é? Vai para o benefício, aí vai para a reabilitação, então ele vai desempenhar uma outra atividade, porque ele não tem mais capacidade para desempenhar aquela. Não é? Então, quando ele ingressa no quadro da empresa, ele ingressa sendo considerado na vaga concernente àquelas pessoas reabilitadas, certo? E para haver a dispensa desse empregado, só pode haver se já houver a contratação de um outro que vai entrar na cota dos reabilitados. Nossa, é complicado. É complicado, não é? Vamos ver se a gente consegue trocar em miúdos. Ou seja, existe uma cota de reabilitados. Se você tem um empregado dentro dessa cota de reabilitados, você só pode dispensá-lo se você contratar outro para ocupar aquela vaga. E muitas empresas não fazem isso. Ficou mais fácil. Ficou mais fácil, citando como exemplo. Mas, assim, na prática, às vezes é muito difícil acontecer isso, porque você vai colocar um empregado na reabilitação, ele vai estar recebendo, embora seja uma parte do INSS, mas você vai ter que contratar um outro, é um gasto. Muitas empresas não fazem isso. Mas né? Isso aí está na lei, viu? Aí teria que ser cumprido o artigo da lei. E as entidades, inclusive as associações dos deficientes, devem cobrar isso, devem alertar a fiscalização para que haja realmente essa efetivação. Olha, agora uma coisa agradável em tudo isso, Eliane, é que esses empregados, né, com alguma deficiência têm se mostrado excelentes empregados. Quando eles assumem aquele emprego, eles querem mostrar que ele pode ter aquela deficiência, mas ele pode ser tão produtivo como qualquer outro empregado. Ou até melhor, muitas vezes. Melhor. Produz então, até mais. Não é
não é investimento ruim, não, você contratar uma pessoa com deficiência, independentemente de ter que ser por cota, né, por ser por lei. Tá. Faltando 2 ou até mesmo 1 ano para se aposentar, há uma garantia de estabilidade de emprego? Na lei, não. Na lei não há. Agora, em muitos acordos, em muitas convenções coletivas, sim. O empregado que esteja, por exemplo, há mais de 5 anos na empresa, faltando 2 anos para ele se aposentar, então ele já tem garantido a estabilidade ali naquela empresa, seja por meio de acordo coletivo ou convenção coletiva. Nessa mudança desse fator aí que estão querendo fazer do 85-95, inclusive vem incluído também essa garantia pela lei. Vamos ver, né? Será que será aprovada? Tá. Vamos falar um pouquinho agora do salário família. O que é o salário família realmente e quem é que tem direito? Olha, o salário família ele é destinado para aquelas que têm crianças até 14 anos, menores de 14 anos, e recebam no máximo até R$ 971,78. Aí há aquela cota. Interessante e que muita gente não sabe é o seguinte: se trabalha o homem e a mulher e tem um filho, cada um deles vai receber uma cota. Então, o casal recebe 2 cotas naquele mês por aquele filho. Se tiver 2 filhos, 4 cotas, se tiver 4 filhos, 8 cotas e assim sucessivamente. Quer dizer, tem muita gente que está deixando de ganhar o salário família. Tem muita gente que não está sabendo que ele que ele tem direito a essa cota. Ou seja, é a falta de informação. Mas o ponto de vista está aí para informar. Exato. Uma última dica aí, geral, para quem está de olho aí na telinha da TV Tribuna sobre Previdência. Previdência, não faça pedido de aposentadoria sem que antes você tenha conversado com um especialista. Olha, isso traz grandes prejuízos, traz grandes arrependimentos. E lembre-se, a aposentadoria é para você desfrutar quanto tempo? 5, 10, 15, 20, 30 anos? Poderá, inclusive, essa aposentadoria, depois desse tempo todo, passar para um pensionista. E aí lá se vão outros tantos anos. Portanto, cautela, diz o brasileiro, que cautela e caldo de galinha não faz mal a ninguém. Exato. Muito obrigada, viu, Ney? E o Ponto de Vista está terminando, mas sábado que vem a gente se encontra e você pode participar. Envie para a gente perguntas e assuntos que gostaria de ver discutido aqui. Nossos contatos, facebook.com/programa Ponto de Vista. E pelo Twitter você pode mandar seu recado para @PontoDeVista04. Uma ótima noite de sábado, um excelente domingo e a gente se encontra no próximo fim de semana.